Graça e paz, queridos irmãos, ouvintes, nessa manhã. Hoje é dia 18 de agosto de 2025 e nosso devocional diário está no famoso capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo que vai falar sobre o amor. Vamos lembrar que há todo um contexto para que isso esteja acontecendo. Dos capítulos 12 até o capítulo 14, Paulo está tratando com os irmãos da cidade de Corinto acerca dos dons espirituais. Ele já citou alguns dons lá no início do capítulo, 9 dons, no final, no versículo 28, ele cita mais uma lista de dons, mas ele diz, vou lhes mostrar um caminho mais excelente. No finalzinho do capítulo 12, ele deixa muito claro isso, vocês têm que buscar com zelo todos os dons, portanto, procurai com zelo os dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, diz o versículo 31 do capítulo 12. E aí, ele vai falar sobre esse caminho mais excelente. Vamos por partes aqui. Dos versículos 1 ao 3, Paulo vai citar vários dons aqui. Ele vai falar ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ou está falando do dom de línguas aqui. Ele fala sobre o dom de profecia, no versículo 2. Ele fala sobre conhecer todos os mistérios e toda a ciência, que é o dom da palavra de ciência e da palavra de sabedoria. Ele fala ainda que tivesse toda a fé, que é o dom da fé. Ele diz ainda no versículo 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Vai falar sobre o dom de contribuição e vai falar também sobre entregar o corpo para ser queimado, que seria a ideia da pessoa se tornar um mártir ali. E todas as condicionais para isso e não tivesse amor. No versículo 1, 2 e 3 ele fala, e não tivesse amor, Ele diz, se falasse e não tivesse amor, seria como metal que soa como sino que tine. Sobre os dons de palavra, profecia, conhecimento e fé, se não tivesse amor, nada seria. Ele diz sobre os dons aqui práticos, no sentido de entregar a vida e de distribuir a fortuna aos pobres, não tiver amor, nada disso o aproveitaria. É interessante nós pensarmos sobre isso, principalmente nessa última aqui, no versículo 3, porque a pessoa pode, ela vender as suas coisas, dar toda a sua fortuna aos pobres, fazer isso sem amor. Há essa possibilidade, tanto quanto a pessoa se tornar um mártir sem ter amor, e nada disso aproveitaria. E ele vai trazer aqui sobre o que é o amor e o que não é o amor. No versículo 4 ele fala que o amor é sofredor e o amor é benigno. No versículo 7 ele diz que o amor tudo sofre. Rio de Janeiro em 2. Tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele diz no versículo 8 que o amor nunca falha. Isso é o amor. Ele sofre, ele é bom, ele sofre, crê, espera. O amor tudo suporta. Mas ele também diz o que não é o amor. No versículo 4 ele diz que o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. No versículo 5 ele diz que o amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal. E no versículo 6 ele diz que o amor não folga com a injustiça. Então Paulo ele traz aqui a verdadeira essência do amor que nós vemos representada na própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse amor e nós precisamos vivenciar isso em nós. Nós temos que não buscar os nossos interesses, nós temos que não suspeitar o mal, nós temos que sofrer, nós temos que amar, nós temos que crer, nós temos que esperar. Isso é a essência do amor. Esse é o caminho mais excelente. Lembra do que Jesus disse? Eu sou o caminho. Então, os dons, eles são importantes para a edificação da igreja. No capítulo 14, nós vamos ver sobre isso de uma maneira mais pormenorizada. Eles têm o seu valor, mas se eles forem exercidos sem amor, nada adianta. As disputas por falar em línguas, as disputas das profecias, aqueles que usam de cura, tudo isso quando a pessoa faz no sentido de autoelevação, no sentido de autorreconhecimento, no sentido de exaltação, nada disso adianta. Agora, nós temos esses dons, mas é como se nós estivéssemos vendo apenas por espelho. Paulo vai dizer isso. O espelho que ele está dizendo ali, quando ele cita aqui um pouco mais abaixo, é um espelho que é aquele feito com bronze polido, não é o espelho que nós temos hoje. Ainda não existia esse espelho tão nítido como temos hoje na modernidade. Então, aqui as pessoas se viam ali de uma maneira meio que distorcida. Ele vai dizer que em parte conhecemos, em parte profetizamos, em parte fazemos as coisas. Ele vai dizer que as profecias acabarão, serão aniquiladas, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Mas agora nós estamos vendo por espelho, em enigma, diz o versículo 12. Mas
então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E ele termina com o versículo talvez mais conhecido aqui deste capítulo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O amor está sendo exaltado nesses 13 versículos aqui, e o amor é a pessoa de Jesus Cristo. João diz que Deus é amor na sua primeira carta, e nós precisamos entender que o amor é que precisa ser o padrão, precisa ser a motivação de nós estarmos exercendo os dons espirituais, para a glória de Deus, para o auxílio do próximo, para a edificação da igreja, e que Jesus seja o padrão olhado por nós. Que esse amor esteja em nós e que nós sim possamos usar, manifestar os dons espirituais, mas o amor precisa estar antes de tudo isso, porque se nós agirmos com amor, com certeza nós viveremos aquilo que Paulo disse sobre os dons. Nós não desprezaremos ninguém, nem nós nos acharemos maiores que ninguém. Seremos aqueles que estão vivendo segundo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Que a fé, a esperança e o amor esteja sobre nossas vidas, sabendo que o amor é aquele que motiva tudo isso. Que Deus abençoe a sua vida, uma semana espetacular e a paz do Senhor.